F-35 holandeses e noruegueses protegerão as linhas de abastecimento da Ucrânia na Polônia. Caças F-35 holandeses e noruegueses ficarão estacionados na Polônia sob comando da OTAN para proteger o fornecimento de equipamentos para a Ucrânia, informou o Ministério da Defesa holandês. O F-35 holandeses ficarão baseados na Polônia no início de setembro ao início de dezembro, atendendo a um pedido do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas da OTAN na Europa, ou CHAP, disse o Ministério da Defesa da Holanda em um comunicado na segunda-feira. É essencial que contribuamos para a defesa do território da OTAN e para a segurança da Europa, afirmou o ministro da Defesa holandês Ruben Brekelmans. Em comunicado, estamos fazendo isso mais uma vez com nossas capacidades mais avançadas. O envio dos F-35 holandeses para monitorar o espaço aéreo sobre a Europa Oriental protegerá o equipamento militar destinado à Ucrânia, disse Brekelmans. Estacionar os jatos na Polônia também permitirá uma resposta rápida a violações ou violações eminentes no espaço aéreo da OTAN, segundo o ministro. Dessa forma, estamos literalmente mantendo a ameaça russa sob controle, disse Brekelmans. Recentemente, na Estônia, o envio de nossos F-35S provou ser muito eficaz nesse sentido. A Holanda enviou um destacamento de F-35 para a base aérea de Amari, na Estônia, em dezembro, para tarefas de policiamento aéreo. A força holandesa na Polônia cooperará como um destacamento combinado com os F-35 noruegueses, com os países dividindo o pessoal e as capacidades materiais, informou o Ministério da Defesa. O destacamento funcionará como uma força de alerta de reação rápida, com prontidão de 24 horas. Os jatos operarão sob comando direto da OTAN após uma transferência de autoridade durante a implantação, escreveu Brekelmans em uma carta ao parlamento. O equipamento militar doado pelos países da OTAN à Ucrânia deve chegar ao seu destino com segurança e contribuir para a defesa aérea da Polônia. Contribuir para a defesa aérea na Polônia permitirá que a aliança realize com segurança atividades terrestres em apoio ao esforço de guerra ucraniano, disse Brekelmans. A Europa testa drones e robôs militares para acelerar a inovação adquirida no conflito na Ucrânia. A Agência Europeia de Defesa, EDA, testou drones e veículos terrestres autônomos em um exercício na Itália para acelerar a adoção de tecnologias militares inovadoras. Inspirada no conflito ucraniano, o objetivo é aproximar desenvolvedores e soldados e levar soluções do laboratório ao campo de batalha rapidamente. A EDA organizou um exercício próximo a Roma para testar e acelerar a integração de veículos aéreos terrestres não tripulados no campo de batalha, inspirando-se na rápida inovação observada na guerra para a procuração do Ocidente contra a Rússia na Ucrânia. O objetivo é garantir que a Europa esteja preparada para empregar essas tecnologias com eficiência. De acordo com o Defesa News, o evento reuniu fabricantes militares em um esforço para superar o chamado Vale da Morte da inovação, onde muitas tecnologias promissoras não chegam ao uso prático. A campanha de experimentação operacional de inovação em defesa, OPEX, busca aproximar engenheiros e soldados, promovendo diálogo direto entre quem desenvolve e quem utiliza os sistemas. Durante o exercício, 6 empresas europeias demonstraram suas plataformas. Veículos aéreos tripulados foram apresentados por empresas de Portugal, Grécia e Áustria, enquanto veículos terrestres não tripulados foram da Espanha, Polônia e Alemanha. Os testes ocorrem nas instalações do exército italiano em Montelibretti, com a presença de oficiais de diversos países europeus. A demonstração inclui manobras em terreno desafiador e simulação de entrega de suprimentos com drones descarregando cargas que eram então transportadas por drones até a linha de frente. O exercício permitiu que os militares observassem as capacidades reais das tecnologias em situações próximas ao combate. Segundo a EDA, o conflito na Ucrânia mostrou como a inovação pode ser acelerada por meio da colaboração entre militares e engenheiros civis. Especialistas ucranianos ajudaram a criar cenários realistas para os testes. Os resultados serão usados para orientar os exércitos europeus na rápida adoção dessas tecnologias. A próxima fase dos testes ocorrerá em Netuno, também na Itália, com foco operacional. A EDA espera que esse tipo de exercício ajude a preencher a lacuna entre pesquisa e aplicação prática.
permitindo que os exércitos europeus conheçam e adotem sistemas inovadores que antes desconheciam. O submarino nuclear russo da classe Akula foi construído para caçar a marinha dos Estados Unidos. Na partida clandestina e arriscada de xadrez submarino da Guerra Fria, o súbito aparecimento de um novo submarino soviético em meados da década de 1980 provocou um choque da inteligência naval ocidental. O submarino de ataque nuclear SSN-B Projeto 971 não foi apenas uma melhoria incremental, foi uma ruptura tecnológica e estratégica da mais alta ordem. Sua chegada ao cenário anos antes das projeções ocidentais sinalizou o fim abrupto de uma era de confortável superioridade acústica para a marinha dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. O Ocidente não previu que a União Soviética pudesse produzir um navio com uma assinatura acústica tão baixa por pelo menos mais uma década, e esse erro de cálculo fosse uma reavaliação frenética da doutrina e da tecnologia de guerra submarina. O Akula, como viria a ser conhecido, era o tubarão na água que ninguém esperava. A classe está sujeita a uma convenção de nomenclatura persistente e muitas vezes confusa. A designação oficial soviética para o programa era Projeto 971 Shukuba e Shuka B, que significa Lúcio B. No entanto, o navio líder desta nova classe foi batizado de K-284 Akula, Tubarão. De acordo com sua prática padrão de usar o nome do navio líder para uma nova classe, a OTAN atribuiu o nome de relatório Akula. Isso criou um ponto de ambiguidade, pois a Marinha Soviética já havia designado seus enormes submarinos de mísseis balísticos do Projeto 941 como classe Akula, que a OTAN, por sua vez, havia designado como classe Taifa. Para maior clareza e alinhamento com a Convenção Ocidental Comum, este relatório se referia ao Projeto 971 Shuka B como classe Akula. O Akula representou uma mudança de paradigma no design submarino soviético, nascido na confluência da necessidade industrial, desespero estratégico e tecnologia adquirida ilicitamente. Pela primeira vez, os engenheiros soviéticos priorizaram a furtividade em detrimento das métricas tradicionais de desempenho, como velocidade bruta e profundidade extrema de mergulho. O resultado foi um formidável caça submarino, caça assassino, que não apenas remodelou os anos finais da Guerra Fria, mas continua a servir como recurso estratégico potente e letal para a Marinha Russa e seus parceiros internacionais até o século XXI. Sua história de engenharia notável, espionagem e influência duradoura na guerra silenciosa sob as ondas. A classe Akula não foi simplesmente uma evolução dos projetos soviéticos anteriores, foi o produto de uma revolução fundamental em toda a sua abordagem à guerra submarina. Confrontados com a proficiência silenciosa de uma nova geração de submarinos americanos limitados por limitações industriais críticas, os projetistas do Malkit Central Design Bureau em São Petersburgo foram forçados a inovar. Conceberam uma embarcação que equilibrava com maestria as demandas conflitantes de capacidade de sobrevivência, furtividade e letalidade, criando um dos projetos submarinos mais bem-sucedidos da história moderna. O ímpeto para o programa da classe Akula, que começou no início da década de 1980, foi a necessidade urgente de combater a soma das capacidades dos SSN da classe Los Angeles da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha Soviética precisava de um verdadeiro submarino caçador-matador de terceira geração, que pudesse efetivamente perseguir esses silenciosos barcos americanos, proteger seus próprios bastiões vitais de submarinos de mísseis balísticos no Ártico e ameaçar as frotas de superfície da OTAN. O antecessor tecnológico direto do Akula foi o altamente avançado Projeto 945 Classe Sierra. Os dois barcos da classe Sierra eram revolucionários, apresentando casco de titânio leves, incrivelmente resistentes, que permitiam velocidades e profundidade de mergulho excepcionais. No entanto, sua construção expôs um gargalo crítico no complexo militar industrial soviético. A infraestrutura especializada necessária para usinar e soldar casco de titânio em larga escala é simplesmente inadequada. Isso tornou a classe Sierra proibitiva, cara e terrivelmente lenta para ser produzida, tornando-a inviável como futura espinha dorsal da frota soviética de SSN. Essa realidade industrial fosse uma mudança estratégica. Em vez de abandonar as metas de alto desempenho estabelecidas para a Sierra, os projetos soviéticos se adaptaram com notável pragmatismo. A decisão foi construir os novos barcos do Projeto 971 com o casco de aço mais convencional, mas ainda de altíssima resistência e baixo magnetismo. Isso permitiu uma produção muito mais rápida e econômica em diversas estaleiras, graças a um projeto inteligente, a integração de tecnologias avançadas de silenciamento. A classe Akula resultante alcançou um perfil de desempenho muito próximo do Sierra, um casco de titânio, mas a uma fração do custo e com a viabilidade de produção muito maior.
Essa mudança ilustra um princípio fundamental do design soviético tardio, a capacidade de adaptar soluções de engenharia para superar restrições industriais sem comprometer os objetivos e estratégias primários. O Akula não é, portanto, apenas um sucessor da antiga classe Victor III, mas um descendente direto mais produtivo das lições aprendidas com os desafios industriais do programa Sierra. Uma característica definidora do Akula é, de fato, a maioria dos projetos de submarinos soviéticos usa a sua construção de casco duplo. Essa arquitetura apresenta um casco de pressão interna robusto que contém a tripulação, o reator e todos os sistemas críticos em um casco externo leve separado e com formato hidrodinâmico. A distância significativa entre esses dois cascos fornece um volume enorme para flutuabilidade de reserva, estimada em até 3 vezes a de um submarino ocidental de casco único comparável. Esse recurso de design aumenta drasticamente a capacidade de sobrevivência, permitindo que o submarino absorva danos significativos, inclusive de um impacto de torpedo, e permaneça flutuando mesmo com um ou mais de seus 7 compartimentos principais completamente inundados. As filosofias de design refletem uma ênfase histórica soviética na capacidade de sobrevivência, combate na capacidade de lutar contra ferimentos. Um forte contraste com a abordagem de design ocidental que prioriza o conforto da tripulação, o volume interno e o desempenho acústico em detrimento da resistência bruta a danos. O coração do Akula é seu sistema de propulsão potente e confiável. A energia fornecida por um único reator da água pressurizado OK 650B, um projeto maduro com potência térmica de 190 MW, também utilizado nas classes Sierra, Oscar e Typhoon. Este reator alimenta uma turbina a vapor OK7 que fornece aproximadamente 43.000 a 50.000 cavalos de potência no eixo. Há uma única hélice grande de 7 pás e alta inclinação para manobras ultra silenciosas e baixa velocidade. O Akula também é equipado com 2 propulsores elétricos retráveis ou propulsores que permitem que eles se movam lentamente sem usar o eixo de propulsão principal, reduzindo ainda mais sua assinatura acústica. Essa potente combinação de potência e design hidrodinâmico avançado dá à classe Akula um desempenho impressionante, incluindo uma velocidade máxima submersa estimada entre 3 e 35 nós e uma profundidade operacional máxima de 600 metros, significativamente mais profunda do que a profundidade de teste de 450 metros da classe Los Angeles, aprimorada, para a qual foi projetada. A conquista mais significativa e estrategicamente impactante da classe Akula foi a redução drástica da assinatura acústica. Enquanto as gerações anteriores de submarinos soviéticos eram notoriamente barulhentas, muitas vezes priorizando velocidade e profundidade em detrimento da furtividade, o Akula representou um esforço abrangente em nível de sistema para alcançar a paridade acústica com o Ocidente. Essa mudança de estratégia foi motivada em grande parte por informações de inteligência contundentes, incluindo revelações da rede de espionagem John Walker, que confirmaram ao soviético quão eficaz era o sistema de vigilância sonora SOSUS da Marinha dos Estados Unidos em rastrear seus barulhentos barcos em bacias oceânicas inteiras. A necessidade de escapar desta vasta rede de escuta subaquática se tornou um fator primordial no projeto. O silêncio revolucionário do Akula não foi resultado de uma única inovação, mas da convergência de múltiplas tecnologias, algumas indígenas e outras adquiridas ilicitamente. A conexão Toshiba-Kongsberg, um elemento crítico e altamente controverso do desenvolvimento do Akula, foi a venda ilegal de tecnologia ocidental avançada para a União Soviética, no que ficou conhecido como o escândalo Toshiba-Kongsberg, uma subsidiária da japonesa Toshiba Corporation e da estatal norueguesa Kongsberg. Conspiraram para vender aos soviéticos sofisticadas fresadoras multi-eixos controladas numericamente por computador. Essas máquinas, ferramentas avançadas, deram aos estados soviéticos a capacidade de fabricar hélices grandes, complexas de alta inclinação, com um grau de precisão que antes não conseguia alcançar. Este foi um avanço crucial, pois permitiu a criação de pás de hélices que cortavam a água com muito menos cavitação. O ruído criado pela formação e colapso de pequenas bolhas nas pás giratórias, que é a principal fonte de ruído submarino em alta velocidade. Essa transferência legal de tecnologia é amplamente creditada por permitir que os soviéticos dessem um salto repentino de vários anos na tecnologia de silenciamento das hélices. Uma abordagem sistêmica para a furtividade. Essa tecnologia adquirida ilegalmente foi integrada a um programa de silenciamento soviético muito mais amplo, que tratava a furtividade como desafio de design holístico. Os principais elementos dessa abordagem, baseada em sistemas, incluíam rafting de máquinas para isolar o ruído da potente máquina de propulsão. Todo o conjunto de propulsor e outros sistemas auxiliares ruidosos foram montados em uma enorme jangada interna. Essa balsa era então isolada do casco, pressurizado por um sistema de 2 estágios de amortecedores pneumáticos e amortecedores de borracha.
impedindo que as vibrações mecânicas fossem transmitidas através do casco para a água circundante. Essa técnica complexa foi introduzida pela primeira vez na classe anterior Victor 3 e aperfeiçoada no Aquila. Placas anecoicas. O casco externo do Aquila é revestido por grossas placas de borracha de 100 mm. Essas placas têm dupla função: absorvem as ondas sonoras do sonar ativo do inimigo, reduzindo a intensidade do eco de retorno, e também amortecem os ruídos de alta frequência que irradiam do próprio maquinário interno do submarino. Cancelamento ativo do ruído. Alguns relatos sugerem que versões posteriores do Aquila foram equipadas com sistema de cancelamento ativo de ruído. Esses sistemas utilizam uma série de sensores para detectar as frequências específicas do ruído das máquinas e em seguida produzem uma onda sonora oposta, fora de fase, para cancelá-lo ativamente, reduzindo ainda mais a assinatura acústica do submarino. Design hidrodinâmico. O formato do casco foi cuidadosamente moldado para garantir um fluxo de água suave sem turbulência. Uma característica fundamental e única é o uso de tampas retráteis para os orifícios de drenagem. As portas de alagamento livre do casco externo, que podem ser fechadas em alta velocidade para reduzir o ruído significativo gerado pela água que flui por elas. O destino módulo em forma de gota no topo do estabilizador vertical traseiro, que abriga o conjunto de sonar revocável, também possui formato hidrodinâmico para minimizar a turbulência e o ruído do fluxo. A convergência desses elementos, a necessidade estratégica impulsionada pela espionagem, um esforço dedicado da engenharia local e impulso crucial final da tecnologia ocidental transferida ilegalmente, foi o que permitiu ao Aquila atingir uma revolucionária tranquilidade. Esse salto em furtividade acústica permitiu ao Aquila desafiar o domínio submarino do Ocidente pela primeira vez, forçando uma revisão completa das táticas e tecnologias de guerra submarina da OTAN. O projeto 971 não era um projeto estático, mas sim uma família evolutiva de submarinos, com pelo menos 4 subclasses distintas ou voos produzidos em 2 estaleiros diferentes, como Somolsky ou Amur e Severodvinsk entre 1984 e 2009. Enquanto a inteligência ocidental atribuiu designações diferentes a essas variantes, Aquila 1, Aquila aprimorada, Aquila 2, Aquila 3, a Marinha Russa se refere oficialmente a todas elas como projeto 971 e Shuka B. Fontes confiáveis muitas vezes discorrem sobre as designações precisas, contagens de casco e atualização específica para cada base, refletindo o sigilo e a natureza incremental do programa. A tabela a seguir fornece uma visão geral consensual das principais variantes e suas principais distinções. O claro caminho evolutivo entre essas variantes demonstra um foco implacável e determinado em melhorar o desempenho acústico de cada casco sucessivo. A evidência mais visível disso é o casco alongado do Aquila 2, K-157 Viper. Este tampão não foi adicionado para aumentar a capacidade de armas ou espaço para a tripulação, foi inserido especificamente para criar mais volume interno, para equipamentos adicionais de isolamento acústico e um transporte mais eficaz de máquinas, uma manifestação física da prioridade suprema da furtividade. O último submarino, Aquila 3K-335 Gepard, representa o ápice dessa filosofia de projeto, incorporando todas as lições anteriores para se tornar um dos submarinos mais silenciosos capaz de toda a frota russa. A classe Aquila foi projetada do início ao fim como navio de caça e matança, e suas capacidades formidáveis foram refletidas em um poderoso e versátil conjunto de armas e sensores. Essa combinação de uma plataforma furtiva, uma carga útil, letal e multimissão a tornou uma ameaça crível tanto para a frota de superfície, fortemente defendida, quanto para os submarinos inimigos mais silenciosos. O armamento primário da classe Aquila é fornecido por um potente conjunto de tubos de torpedo localizados à proa. Todas as variantes são equipadas com 4 tubos de 650 mm e 4 tubos de 533 mm. Um arranjo de calibre misto que proporciona flexibilidade tática significativa. Os grandes tubos de 650 mm são projetados para disparar torpedos antinavio pesados e de longo alcance. Como o tipo 65-76, uma arma de rastro capaz de incapacitar ou afundar grandes navios de combate de superfície com porta-aviões e a uma distância segura. Como alternativa, esses tubos grandes podem ser equipados com revestimentos para lançar armas padrão de 533 mm, aumentando o número total de torpedos menores que podem ser lançados contra alvos submarinos. Os tubos de torpedos também são usados para lançar uma variedade de mísseis potentes, conferindo ao Aquila verdadeira capacidade de multimissão. O armamento
Pode incluir até 40 armas no total, incluindo uma combinação de torpedos e mísseis adaptados à missão específica. Os principais sistemas de mísseis incluem mísseis anti-submarino, o RPK-7 Vetten, OTAN SSN-16 Stellation, lançado a partir de tudo de 650 mm, e o RPK Vodapad SSN-15 Starfish, lançado a partir de tubos de 533 mm, são torpedos propelidos por foguetes. Essas armas permitem que o acúlio engate submarinos inimigos a distância de até 100 km, muito além do alcance dos torpedos adversários. Míssil de cruzeiro de ataque terrestre. A capacidade de lançar o míssil de cruzeiro de ataque terrestre S-10 Granite, OTAN SSN-21 Samson, a partir de seus tubos de 533 mm, conferiu ao acúlio uma capacidade de ataque estratégico comparável a dos submarinos americanos armados com os mísseis Tomahawk. O Granite tem um alcance de até 3.000 km e foi projetado para transportar um ogivo nuclear de 200 quilotons, tornando o acúlio uma ameaça estratégica mesmo quando operada em uma função convencional de caça matador. Nos últimos anos, os acúlios modernizados estão sendo adaptados para transportar o mais novo míssil de cruzeiro Caliber, armado convencionalmente, aprimorando significativamente seu papel de ataque tático em conflitos modernos. A partir das variantes aprimoradas do Akula 1, seus 6 tubos externos adicionais de 533 mm de disparo único foram montados na proa superior. Esses tubos não podem ser carregados no mar e são usados principalmente para acionar chamarizes acústicos como o simulador de ruído MG-74 Corond, para confundir e seduzir torpedos inimigos, aumentando assim a capacidade de sobrevivência submarino. O sensor primário do Akula é o sistema de sonar integrado MGK-540 SCAD-3 OTAN Shark Gill. Este conjunto inclui um grande conjunto cilíndrico de sonar passivo e ativo alojado na proa, abaixo dos tubos de torpedos. Este conjunto principal é complementado por conjuntos passivos de flanco montados nas laterais de casco e um conjunto de sonar passivo evocado de frequência muito baixa que é acionado a partir de módulo distinto no topo do leme vertical. Essa combinação de sensores permite que o submarino escute embarcações inimigas em uma ampla faixa de frequência em diversas direções, criando uma imagem acústica abrangente do campo de batalha ao redor. Apesar do silêncio revolucionário da plataforma, fontes russas sugeriram que o conjunto de sonar do Akula e seu software de processamento associado eram tecnologicamente inferiores a de seus equivalentes ocidentais. O MGK-540 teria menor sensibilidade e capacidade de rastrear apenas 2 alvos simultaneamente, em comparação com a capacidade de rastreamento de múltiplos alvos do sistema ANB-KK-5 da Marinha dos Estados Unidos, instalado na classe Los Angeles. Eles criou um paradoxo tático significativo. O Akula era um caçador excepcionalmente silencioso, mas também um tanto deficiente auditivo. Podia aproximar-se de um adversário sem ser detectado, mas poderia estar em desvantagem no duelo de detecção de longo alcance contra um submarino com sonar superior. Essa lacuna tecnológica provavelmente explica a ênfase soviética em equipar o Akula com sistema de detecção alternativos e não acústicos. A maioria dos barcos é equipado com o sistema SOCUS, um conjunto de sensores hidrodinâmicos altamente sensíveis projetados para detectar sutis perturbações e mudanças na densidade da água, a esteira deixada pela passagem de outro submarino. Isso forneceu um meio de rastrear um alvo que não dependia de acústica, compensando parcialmente quaisquer deficiências do sonar e refletindo uma abordagem exclusivamente soviética aos desafios complexos da guerra submarina. A classe Akula tem uma longa e impactante história de serviço, desde sua entrada revolucionária no auge da Guerra Fria até seu papel contínuo como pedra angular da Marinha Russa moderna. Seu legado operacional é marcado por patrulhas estratégicas audaciosas que chocaram o Ocidente, um trágico acidente em tempo de paz que evidenciou os desafios da era pós-soviética e o papel contínuo como um recurso valioso e cobiçado tanto pela Rússia quanto por seus parceiros estratégicos. A implantação dos primeiros submarinos da classe Akula no final da década de 1980 teve um efeito imediato e profundo na estratégia naval ocidental. Relatórios desclassificados posteriores confirmaram que submarinos da classe Akula realizaram patrulhas sem precedentes nas profundezas do Atlântico, operaram sem serem detectados por longos períodos na costa leste dos Estados Unidos, nas proximidades das bases navais críticas, como os postos de base da SSBN em Kingsville, Geórgia e Bangor, Washington. A capacidade desse submarino de se aproximar do território continental dos Estados Unidos sem serem rastreados pela vasta rede SOCUS foi uma demonstração clara e alarmante de que a vantagem acústica de décadas do Ocidente havia sido decisivamente apagada. Essa nova e crível ameaça vinda de uma silenciosa SSN soviética forçou uma grande reformulação estratégica da Marinha dos Estados Unidos e foi um dos principais impulsionadores da aceleração do desenvolvimento da próxima geração de submarinos de ataque americanos, os ultra silenciosos e fortemente armados. Classe Seahawk, projetado para a missão específica de caçar e matar os Akula.
O histórico operacional da classe Sakura, por outro lado, impressionante, é marcado por uma tragédia significativa em 8 de novembro de 2008. Durante os testes no mar do Japão, o K-152 NERPA, uma variante aprimorada do Akula 1, sofreu um acidente catastrófico. O sistema de supressão de incêndio da embarcação foi ativado acidentalmente, inundando dois compartimentos dianteiros com gás freon. O incidente resultou na morte de 20 homens e ferimentos em outros 41. O alto número de vítimas foi agravado pelo fato de o submarino transportar um grande contingente de 127 técnicos civis e trabalhadores do estaleiro. Além de sua tripulação militar de 81 homens, muitos desses civis não estavam familiarizados com os procedimentos de emergência do navio nem com o uso adequado de seu aparelho de respiração de emergência. A investigação do desastre revelou uma cadeia de eventos complexos e contestados. O relatório inicial da Marinha Russa culpou um único marinheiro alistado por ter ativado o sistema de forma indevida ou de brincadeira, a partir de um console de controle sugerindo um caso de erro humano grave. No entanto, o marinheiro acusado foi posteriormente absolvido em 2 julgamentos separados. Os depoimentos da defesa e outras provas apontaram para um conjunto mais complexo de falhas sistêmicas. O sistema de supressão de incêndio era um novo tipo totalmente automático que teria apresentado mau funcionamento em testes anteriores, e algumas de suas instruções da operação estavam escritas em inglês, já que o submarino estava sendo preparado para um arrendamento de alto risco para a Marinha da Índia. Além disso, sobreviventes relataram que o alarme sonoro que deveria ter procedido à liberação do gás não soou e que muitos dos aparelhos de respiração de emergência apresentaram mau funcionamento ou foram rapidamente esgotados. O acidente de NERPA serve como ilustração flagrante dos riscos e sistemas enfrentados pelas Forças Armadas pós-soviéticas. A combinação de tecnologia complexa é uma plataforma cuja construção foi paralisada por anos devido à escassez de financiamento pós-soviético, padrões de treinamento degradados para o pessoal não militar e a minha expressão para cumprir um importante contrato internacional, criar um ambiente de alto risco. A tragédia provavelmente não foi o resultado de um único ponto de falha, mas sim um ápice de um atrito sistêmico dentro de uma marinha que tentava operar equipamentos de ponta sem as robustas estruturas de apoio industrial e treinamento de sua antecessora soviética. Apesar da sua idade, a classe Akula continua a desempenhar um papel estratégico vital não apenas para a Rússia, mas também para seus principais parceiros internacionais. Um componente central disso é o programa de arrendamento desse submarino de alta capacidade para a Marinha Indiana. O K-152 NERPA, após reparos e comissionamento formal da Marinha Russa, foi arrendado para a Índia de 2012 a 2021, onde serviu como INS Chakra 2. Esse acordo forneceu à Marinha da Índia uma plataforma inestimável para treinar suas tripulações e desenvolver doutrinas complexas necessárias para operar uma frota submarina nuclear, abrindo caminho para seus próprios programas SSN e SSBN. Esta parceria estratégica continua. Em 2019, a Índia assinou um novo acordo de 3 bilhões para o arrendamento de outro submarino da classe Akula mais moderno, que se tornará o INS Chakra 3, após sua entrega prevista para 2028. Este programa de arrendamento de longo prazo atende a múltiplos propósitos, proporciona um fluxo de receita estável significativo para a indústria de defesa da Rússia, fortalece os laços geopolíticos com parceiro-chave do Indo-Pacífico e oferece à Marinha Indiana uma ponte de capacidade crucial, enquanto trabalha na construção de sua própria frota. Os Akulas restantes na frota russa constituem a espinha dorsal de sua força de submarinos de ataque nuclear. Vários desses submarinos estão passando ou já concluíram amplas reformas e modernizações para atender sua vida útil e aprimorar suas capacidades. Uma utilização fundamental é a integração do moderno míssil cruzeiro de ataque terrestre Caliber, que de longo alcance, que melhora significativamente seu poder de ataque convencional e sua relevância em conflitos modernos. Esses Akulas modernizados continuarão a servir como os principais caças matadores da Rússia até serem gradualmente substituídos pelos novos submarinos da classe A, sendo o projeto 885 um processo que deverá continuar durante a década de 2020 além. Projeto 971 Chuca B. Classe Akula representa um marco na história da engenharia submarina, um ato fundamental no ato final da Guerra Fria. Foi uma embarcação revolucionária que abalou as promessas ocidentais sobre os limites tecnológicos soviéticos e forçou um recálculo fundamental e custoso do equilíbrio de poder submarino. A Akula incorporou uma filosofia de design exclusivamente russo, combinando o ênfase tradicional em velocidade, profundidade e capacidade de sobrevivência bruta, com uma busca nova, pragmática e, em última análise, bem-sucedida por descrição acústica. Isso foi alcançado por meio de uma combinação de design nativo e inteligente, disposição para se adaptar às duras realidades industriais e controvérsia, aquisição de tecnologias ocidentais importantes. Apesar de sua idade, dos desafios operacionais da era pós-soviética, vividamente ilustrados pela tragédia do NERPA, o design potente do Akula garante sua relevância contínua como um formidável navio de caça e destruição da frota russa, uma valiosa exportação estratégica para parceiros chaves como a Índia, uma ponte crucial para a futura frota de submarinos russos Shark que continuam a patrulhar as profundezas.
continua sendo um legado poderoso e duradouro da batalha tecnológica final mais sofisticada e mais silenciosa da Guerra Fria.